escultura símbolo em nome da Secretaria, do Prefeito, da Administração, que é a escultura símbolo da Secretaria da Mulher, que é a deusa grega Atena, a deusa da justiça, das questões sociais, da educação, né? E também o nosso livro, Um Olhar Feminino em Cores e Versos, composto só de poemas e telas, pinturas de mulheres maringaenses, algumas já até falecidas no decorrer desse tempo que estiveram conosco. Seja muito bem-vinda em Maringá e a gente espera que você possa retornar muitas outras vezes nessa cidade. Muito obrigada. Liberamos autoridades que compõem a mesa e solicitamos a presença da palestrante Jerusi Maria Romão, que falará sobre negras e negros no contexto educacional. Nascida em Florianópolis, é pedagoga e mestre em educação. Atuou como consultora da Unesco para o Ministério da Educação. Atua como consultora para a implementação de políticas educacionais, com ênfase na temática das relações étnico-raciais. É autora de artigos e organizadora de publicações que tratam do tema sobre o negro e a educação. É coordenadora e autora do livro Africanidades Catarinenses, lançado em 2009. Com a palavra, Jerusi Maria Romão. E a coordenação dos trabalhos será de Araci Adorno Reis. Eu convido a professora Ana Lúcia, vice-presidente do Instituto, para acompanhar aqui a palestrante. Bom dia. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a professora Araci, com quem eu aprendi muito sobre relações raciais de gênero, com quem eu convivo há mais de 2 décadas, tratando de educação em relações raciais na militância do movimento negro, e com quem seguramente eu aprendi muito sobre o que é pensar políticas públicas para a população negra. Eu agradeço muito a esse convite. Na oportunidade, eu me agradeço ao convite do Celso, que me levou ontem a Paranavaí, e dizer, mãe Lourdes, que esses tempos eu andava bem desanimada, bastante desanimada, nessa passagem, pensando se eu continuaria ou não fazendo o que faço há 28 anos, um pouco desestimulada com que os poderes públicos brasileiros têm tratado essa política das relações raciais. Daí ontem lá em Paranavaí, esse desânimo foi transformado em novos questionamentos, em novas perguntas. E quando vi essa abertura aqui, eu decidi bobagem, foi só um piti. E muito propriamente esse piti se manifesta quando a senhora fala.
e eu digo bobagem, eu também sou filha de Yantã, né? Então nós precisamos continuar guerreando, lutando. Então eu agradeço muito. Primeiro, eu já estou levando, não ofereci nada ainda, mas já estou levando de Paranavaí e de Maringá as reafirmações dos princípios das nossas lutas, mesmo quando de vez em quando a gente tem dúvida de que se estamos percorrendo os caminhos certos. Então, eu já estou levando isso aqui de vocês. Eu agradeço à Secretaria Municipal de Educação pela publicação da mulher, da mulher, pela publicação, pela estatueta, muito obrigada. Agradeço a presença das organizações do movimento negro, também não vou citar, eu conheço muitos e alguns são novos. Agradeço a presença de educadores e educadoras da imprensa, muitíssimo bem prestigiada pela empresa de Maringá, muito obrigada. Pelas alunas das universidades que também já me entrevistaram no início sobre políticas educacionais e as mulheres do movimento Enedina. Saúdo duas mulheres em especial, a paranaense Enedina Alves Marques, que é a anfitriã, e a Antonieta de Barros, que é do meu estado, né? As duas pioneiras, primeira engenheira do Paraná, mulher, e engenheira Enedina, e a Antonieta de Barros, a primeira deputada e mulher do estado de Santa Catarina da década de 30. Né? Então, a única mulher negra e a primeira mulher negra parlamentar da Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina é a célebre, conhecida nacionalmente, Antonieta de Barros. Eu acho que ao Paraná só falta tornar Enedina uma mulher conhecida nacionalmente, que foi o trabalho que nós, em Santa Catarina, desenvolvemos nos últimos 20 anos. Tirá-la da invisibilidade do primeiro local e depois tornar uma celebridade, uma referência ao movimento feminista nacional. Porque cada vez que se fala de mulher, é preciso se falar da Antonieta de Barros e da Enedina, independente se está falando de mulher negra ou não. A Araci me faz uma proposta extremamente, como diz, audaciosa, que é falar de negros e negras no contexto educacional. Eu digo assim, como assim? É muita coisa. Decidi, então, percorrer dois percursos. O primeiro, histórico, que é do qual eu não abro mão, porque tem muito a ver com a nossa história do movimento negro. E o segundo, contemporâneo, que é das políticas públicas, aquele que está na agenda hoje colocada e que vai exigir não só o empenho do movimento continuado, como também vai exigir o empenho dessa estrutura que está em torno, por exemplo, da organização desse seminário, que é a Prefeitura, as Secretarias Municipais de Educação e da Mulher e outros órgãos da população negra e afins. Então, eu começaria dizendo que quando eu penso negras e negras no contexto educacional, eu estou pensando negras e negras, quando eu falo educacional, também no processo educativo da nossa comunidade. Eu não estou falando só de educação no sistema formal de educação. Não é? Eu hoje, por exemplo, vi uma fala extremamente educativa de Mãe Lourdes, que foi em África e que voltou, e nos deu uma referência de um conteúdo fantástico. Isso, no nosso universo de cosmovisão africana, é educação. Quando nós ouvimos as professoras, uma cantar o hino e a outra cantar a canção Maringá, Maringá, com a elocução que nós identificamos e que nos emociona, nós também estamos trabalhando com uma educação sensitiva, emocional, que é muito presente no nosso universo africano. Quando vemos gerações futuras, ainda não adultas, mas já manifestando na dança um pertencimento identitário com aspectos da cultura afro, isso também é educação. Educação da cultura para referência de formação daquelas pessoas que estavam dançando aqui diante de nós. Quando nós vemos neste grupo de pessoas com identidade étnica afro muitíssimo bem afirmadas, nas cores, na roupa, no turbante, na postura, isso também demonstra que essas pessoas
tenham determinada educação, uma educação ético-cultural colocada. Então eu poderia falar também da educação nossa, das mulheres em especial. Eu poderia falar da trajetória educacional do negro na escola brasileira. Então, faço uma miscelânea de vários aspectos, porque a nossa previsão vai começar às 9 horas, estamos começando mais tarde. A Araci já me disse aqui, vai falando na medida que você vai conseguindo dar conta. Então, eu começaria dizendo primeiro. A primeira experiência educativa da qual nós temos notícia, ela situa-se no quilombo brasileiro, o quilombo do Cosmo, em que esse escravo dedicou-se a ensinar estratégias de sobrevivência à população escrava, decodificando a escrita e a fala e a leitura do que o dominador fazia, do que o dominador se apropriava. Então, é a primeira referência de escola que nós temos na comunidade negra, é no período quilombola no Maranhão. Evidentemente que, como se tratava de um quilombo, nós não temos como observar quais metodologias, quais didáticas e quais fundamentos essa escola possuía, mas sabemos seguramente que ela era uma estratégia em que esse líder Cosme disseminava entre os quilombolas para que eles pudessem resistir e, ao mesmo tempo, interagir em relações multifacetadas com o sistema vigente da época. Então, já desde esse processo, educação pode ser compreendida como uma estratégia. Depois desse processo, após a abolição da escravatura no Brasil, em inúmeras regiões surgem experiências educativas organizadas por negros, em clubes, em associações, em organizações religiosas. Sem considerar, é claro, o momento anterior, que não era liderado necessariamente por negros, que eram as experiências educativas oferecidas por todos aqueles que participaram do movimento abolicionista, negros e brancos. Que a ideia do movimento abolicionista era tirar os negros da escravidão e muitos organizaram escolas no interior dos estados, escolas rurais ou asilos para crianças, para que os meninos e as meninas tivessem acesso às primeiras experiências de escolaridade. Também não podemos esquecer, só retomando um pouquinho, a pressa é inimiga da perfeição realmente, sem esquecer um pouquinho, que a primeira geração que deveria ter ingressado na escola e não ingressou foi a geração atingida pela lei de ventre livre. Então, dizia-se que todas as crianças nascidas a partir de 1871, elas deveriam ser consideradas cidadãs e livres. No entanto, 8 anos depois, quando essas crianças completariam 7 anos, nós pesquisamos sobre a taxa de matrícula dessas crianças nos sistemas educacionais do Brasil inteiro. E vamos descobrir que menos de 0,1% do contingente de crianças atingidas pela lei do ventre livre tem acesso ao sistema formal de educação. No caso do Paraná, especificamente, há uma política extremamente requintada de coibir o acesso dessas crianças ao sistema educacional. Os diretores de província, formados em direito, orientam os senhores de engenho para fraudar a data de nascimento dessas crianças. Primeira ação. Os diretores de província, o diretor de província do Paraná orienta os senhores de engenho, porque a lei dizia ou liberta ou cuida dessas crianças até os 18 anos de idade. Então, o diretor da província do Paraná orientou aos senhores de escravos que ficassem com a segunda opção, que era dizer que cuidariam dessas crianças até os 18 anos de idade. E era uma proposta extremamente fraudulenta à legislação, porque como que numa fazenda com escravos, você poderia imaginar que alguma criança correria pelos campos livres? Se a mãe dela continuava escrava, se o pai dela continuava escravo e se toda a comunidade dela continuava escrava.
Essa modalidade do Paraná, que foi a que eu mais vi, porque o Arquivo Público do Estado de vocês documenta muito bem esse processo, essa experiência depois eu vou encontrar em outros estados brasileiros, em outras províncias brasileiras, inclusive a de Santa Catarina. Mas a quem interessar, eu recomendo que vocês olhem o documento do Arquivo do Paraná. Então, a primeira geração de negros e negras que deveria ter entrado pela porta da frente da escola pública brasileira, não o fez porque foi reescravizada por políticas extremamente corruptas do direito e da educação brasileira. Não entrando na escola, sendo reescravizados, uma parte dessas crianças foi absorvida pela Escola de Aprendizes de Marinheiro da Marinha. Lugar onde se encaminhava meninos pobres, meninos degenerados, chamados degenerados, meninos de comportamento difícil, meninos sofredores. Então, as primeiras gerações de pequenos aprendizes da Marinha Mercante, eles são oriundos dos meninos da Lei do Ventre Livre. Há legislação dizendo isso, que ingressarão meninos órfãos, meninos desvalidos, e aqueles atingidos pela lei de 29 de setembro de 1871. Há uma conexão bastante clara, se nós observarmos, dessa legislação com aquele que se tornou o líder da revolta da Chibata, João Cândido. Se você perceber que ele entrou menino por castigo na Marinha Brasileira. Não é? Ele não entrou porque ele quis. Na verdade, ele é filho de ex-escravos, a família dele permanece na fazenda do senhor, as relações continuam sendo de submissão, evidentemente, e ele um dia briga com o filho do dono da fazenda. O menino xinga o João Cândido e o João Cândido pega com a vara que estava encaminhando os animais para o pasto e dá na perna do filho do senhor da fazenda. Ele sabia muito bem o que ele tinha feito, porque era livre, mas não tinha direito nenhum. Ele fugiu, ficou alguns dias fugido. Quando ele voltou, o senhor da fazenda determinou, então vocês vejam como era a relação, que ele que determina que aquele menino vai ser entregue à Marinha para ser disciplinado. Ele tinha idade inferior à idade mínima permitida. No entanto, a Marinha o recolheu e ele só passou a ser praça, reconhecido oficialmente nos documentos da Marinha, quando ele fez 14 anos, que era a idade em que era permitida, e anos mais tarde ele vai liderar a revolta da Chibata, né? Aquela em que dizia chega aos castigos físicos para os marinheiros navais que cometiam alguma indisciplina. Então, aquilo que ele já reagiu como criança, depois como adulto, ele volta a reagir como um homem adulto na sua consciência civil, liderando um movimento de negros, porque essa revolta da Chibata, quando nós olhamos as imagens e as fotos nos arquivos públicos, todos os marinheiros liderados por João Cândido eram negros. Então, como que depois da abolição da escravatura, ele se perguntava, ainda se chicoteia negros como se chicoteasse na época da escravidão. Então, esses dois contextos, na minha impressão como pedagoga, como quem estuda a história da educação, são contextos fundamentais e fundantes para que nós possamos entender o porquê estamos hoje discutindo a implementação de políticas públicas no sistema educacional brasileiro. Porque foram faldadas todas as oportunidades para que a população negra já tivesse hoje na quinta ou na sexta geração de população letrada em conhecimento escolar no Brasil. Nós estamos iniciando um processo nas últimas 2 décadas que deveriam ter começado em 1871. Então imagine o distanciamento desse processo de inclusão. Aí, voltando de onde eu tinha dado uma retomada, a primeira geração de ações coletivas maciças acontece, então, com a primeira geração do movimento negro a partir de 1901. Aquelas associações que eu já tinha iniciado a falar, e, sobretudo, a partir dos anos 30, com a Frente Negra Brasileira,
que vai criar em São Paulo uma escola. Porque o ingresso desse negro, um ponto de contato direto com a abolição da escravatura, ao mercado de trabalho, era extremamente complexo, porque ele não tinha nenhuma escolaridade. E vocês sabem muito bem que direito civil no Brasil começou, inclusive, com o letramento, porque analfabeto não votava. Não é verdade? Não tinha direito ao voto. E a maioria da população negra era analfabeta. E também não votando, não tinha acesso a alguns serviços. E a população negra de São Paulo almejava o ingresso na chamada guarda negra, que era instituída naquele período de São Paulo, mas era exigida a escolaridade. Então, mulheres, aí vem o papel das mulheres, né? As mulheres negras organizam uma escola na Frente Negra brasileira que o município de São Paulo municipalizou. Então, aquilo que era uma escola para a comunidade negra tornou-se uma escola para a comunidade onde ela estava inserida. No Rio de Janeiro, uma década depois, o Teatro Experimental do Negro também desempenha uma experiência pioneira em educação. O teatro que lançou Ruth de Souza, Léia Garcia, né, essas atrizes que ainda estão entre nós, e outros que já se foram. Um teatro que dialogou com artistas do movimento modernista, um teatro que ele lidou com os baluartes do teatro operário, do teatro esquerda brasileiro, que teve como uma das protagonistas também a chamada diva do teatro brasileiro, a falecida atriz Cacilda Becker. Esse teatro foi criado por Abdias do Nascimento numa viagem à América Latina inteira, com um grupo de poetas. Ele percebe que a América Latina reproduz o que o Brasil reproduz e reproduz o que Hollywood reproduz. Cada vez que precisávamos de um ator negro no teatro ou na televisão brasileira, esse ator era um homem branco ou uma mulher branca com a pele pintada de negro. Era assim em Hollywood, era assim no Brasil e era assim na América Latina. Ele chega ao Chile e ele está vendo a peça O Imperador Jones, de Eugênio Mil. E o ator é um homem branco chileno com a pele pintada de negro. Assim como o pai Tomás, nosso no Brasil, também das primeiras gerações, foi Sérgio Cardoso, né, pintado de preto e por aí afora. Abdias ficou indignado e disse: bom, eu quero ser artista, eu sou poeta, eu estou viajando, e outros querem ser atores e atrizes, então eu vou criar esse teatro chamado Teatro Experimental do Negro. Em 1944 ele inaugura, ele funda esse teatro, e é uma mobilização gigantesca de negros e negros querendo participar dele. Mas daí esbarram num detalhe que não é um detalhe, é um ponto de gerenciamento histórico. As pessoas não sabiam ler para poder ler os textos das peças. E aí o Teatro Experimental do Negro, àquele momento, ensaiando numa pequena sala da UNE, União Nacional dos Estudantes, pede, reivindica e consegue com que no período noturno a União Nacional dos Estudantes libere o restaurante que não está em funcionamento para se montar sala de alfabetização de alunos. Quando eu fui entrevistar a Ruth de Souza em 1998, porque esse é o meu tema de mestrado, a Ruth disse assim para mim: parecia um verdadeiro Mobral. Quer dizer, nem existia naquela época, mas ela quis dizer que era um movimento de alfabetização de adultos maciço. E eu perguntei para a Ruth, o que te chamava a atenção nessa escola? E ela dizia 3 coisas em especial. A primeira, o grupo majoritário eram trabalhadoras domésticas. Mulheres negras trabalhadoras domésticas. A ponto que chegou uma época no Rio de Janeiro, quando uma mulher branca ia contratar uma empregada, ela perguntava se aquela mulher era do Teatro Experimental do Negro ou não, porque se fosse ela não queria. Estava em processo de conscientização política. E são essas mulheres que depois, 2 anos depois da fundação do teatro, vai criar
a primeira Associação de Trabalhadoras Domésticas do Brasil, a Associação de Trabalhadoras Domésticas Negras, que a história do movimento feminista, infelizmente, não conta, mas que está documentadíssimo na trajetória do teatro experimental negro. A segunda coisa que chama a atenção é o professor dessa turma, que é a pessoa por quem eu me mobilizei para escrever essa tese, chamado Ironides Rodrigues, um homem negro, autodidata naquele tempo em que as pessoas falavam latim, né Mãe Lourdes? Aprendiam latim, falavam francês, e ele, com uma pouquíssima informação que ele teve no ensino secundário lá no interior de Minas Gerais, ele tornou-se um dos mais eruditos negros da história do movimento negro brasileiro. Tinha sido esquecido e foi retomado a partir dessa contribuição que a minha dissertação trouxe sobre o teatro experimental do negro. Ironides, ele sabia falar de Cruz e Souza em 1940, coisa que nós só fomos resgatá-lo também há pouquíssimo tempo, né? O maior poeta simbolista brasileiro. Ele sabia falar do movimento da negritude em África. Ele que traduziu Orfeu Negro do Sartre, do francês para o português, para que o movimento negro pudesse ler. E ele entendia os fundamentos básicos das áreas que aqueles alunos de alfabetização precisavam para ser ministrados nos seus cursos. Essa experiência vai servir como modelo para as organizações negras brasileiras dos outros tempos, em especial nos anos 80 em diante. E eu estou falando, gente, de um negro que levou exatamente 15 anos para concluir o curso de Direito. Numa narrativa extremamente emocionante. Ele deixa Uberlândia, no interior de Minas, vem para o Rio de Janeiro prestar concurso na Faculdade Nacional de Direito, porque tinha um exame de admissão naquela época, e ele tinha que estudar para o exame de admissão. Ele foi trabalhar numa pensão de uma senhora. Essa senhora ofereceu, então, em troca da hospedagem, que ele fosse a pessoa responsável pela limpeza da pensão. E ele retrata que ele está limpando as escadarias e a filha dessa senhora, Dona Guiomar, está traduzindo um texto do francês que a professora lhe passou de tarefa para casa. E ela tem duas palavras do texto que ela não consegue traduzir. E a professora Guiomar, a Dona Guiomar diz para a filha: nós como veremos resolver esse problema? Só está eu aqui e eu não sei o que significam essas palavras. Ele pega e diz: mas eu sei. E ele diz quais são as duas palavras e ela questiona de onde ele teria tanto conhecimento. Ele diz de onde. E a Dona Guiomar determina que daquele dia em diante ele não seria mais o faxineiro da pensão. Como ela também tinha muitos outros homens que vinham fazer o ensino da admissão, que ela trataria de organizar turmas para que ele fosse professor e desses alunos que estavam se preparando. E assim ele se manteve no Rio de Janeiro, sem antes lembrar que quando chegou, dormiu no banco da praça, tinha que andar no bonde o dia inteiro para chegar no final do dia e poder dormir dentro do bonde, não comia, não se alimentava e ficou longe da sua família. Ele passou nesse exame em primeiro lugar na Faculdade Nacional, mas evidentemente ele não tinha como se manter, ele era o único negro nessa faculdade. Então ele precisou interromper várias vezes, inclusive para ensinar os amigos dele do curso. Eu lembro, quando eu vejo a história dele, ela é muito parecida, resguardando algumas distâncias, com a história da Enedina. Da resistência, do quanto os professores dificultaram a trajetória da Enedina e do Euridice na universidade. O quanto eles foram testados, até porque a faculdade de engenharia, na década de 40, a faculdade de direito não era lugar para negros, nem para mulher, muito menos mulher negra. Então, a Enedina, eu li uma entrevista dela numa
revista na década de 80, que ela relata com a altivez que ela e o Ironides, porque eu não sei se muitos de nós hoje, com todas as informações que a gente tem, com todos os instrumentos que a gente tem, se a gente teria ultrapassado com a altivez que eles ultrapassaram, os obstáculos que foram colocados no caminho deles para que eles existissem, de serem engenheiros e de serem advogados, como foi o caso dos dois. Esse processo do Ironides vai influenciar muito depois o que vem a ser o Abdias do Nascimento, secretário de Cultura, senador da República, deputado estadual. Tanto que nos documentos do Senado, quem quiser ler sobre o diário do Ironides Rodrigues, ele está publicado no livro Toque do Abdias do Nascimento, em que Abdias presta uma homenagem publicando o diário da década de 40 do Ironides Rodrigues. Ele diz diário de um militante, de um atuante. E você lê esse diário e você diz assim, não, isso aqui é um homem negro com aquela informação que ele tinha lá da cidade dele, falando de todos os filósofos alemães da época, os franceses, falando das ideologias todas, falando de literatura mundial, falando de um universo extremamente cosmopolita e ao mesmo tempo dizendo para si, mas eu sou só um negro? Na década de 80, nós vamos então ter a disseminação no Brasil de organizações negras das primeiras gerações de formados pelos universitários brasileiros. Então, a primeira grande leva de negros que vai entrar na universidade se dá em meados dos anos 70. Essa é a primeira geração, que é a primeira geração do movimento de militantes intelectualizados, que vão então, e são esses da década de 70, que vão começar a reafricanizar o negro no Brasil e as lutas raciais no Brasil e a discussão racial no Brasil. São esses os primeiros, que vai fortalecer o processo de reafricanização nos anos 80. E não é à toa, por exemplo, que o movimento negro nos anos 70 vai para a clandestinidade junto com os outros movimentos sociais, coisa que também nós, na esquerda, não tratamos desse assunto. Parece-me que nós, para alguns, tivemos uma síndrome da avestruz, botamos a cabeça no buraco e esperamos o barulho passar. Não é verdade. Os exércitos latino-americanos, na década de 60, determinaram que um dos movimentos que tinham que ser coibidos era o movimento negro brasileiro. Por quê? Nesse período, estavam acontecendo dois movimentos importantes de base socialista-comunista. Primeiro, a emancipação de países africanos na África, sob o apoio de Cuba e a União Soviética. O segundo, o movimento norte-americano do poder negro. Então, na década de 70, na década de 80, é que começa a aparecer o nosso cabelo black, que na história ficou